Brilha Jesus. Eu creio que esse tema faz a gente refletir bastante sobre ele e entender a luz de Jesus Cristo na nossa vida, na minha vida, na sua vida, a importância de nós entendermos não o significado da luz, mas a profundidade dela. O que ela traz, o que ela revela, o que ela mostra. Hoje eu estava ouvindo uma pessoa famosa falando sobre a questão da morte, e eu achei interessante porque ela disse, embora eu não concorde com a posição dela, mas ela disse o seguinte: a dor, a morte é uma dor tão profunda, é uma dor tão intensa, que é por isso que as pessoas se apegam à religião. Elas se apegam na religião como um escape, uma forma de dizer, olha, ele está em algum lugar, ela está em algum lugar, ele está bem, ela está bem. Então, a religião, ela traz esse consolo, esse conforto, de a gente pensar que a pessoa que nós perdemos, que é querido, né, ou querida, está em algum lugar e vivendo melhor do que aqui. A religião, ela tem esse consolo, ela tem esse peso. E ao ouvir aquilo, eu falei assim, o conceito de religião que o mundo tem é o conceito mais miserável que existe. Por quê? Porque é o conceito da mentira, daquele que não quer enxergar a verdade. Se uma criança, se uma mulher, perdão, se um homem, se uma pessoa parte desse mundo sem Jesus, não está no lugar melhor. Partir sem Jesus não é ir para um lugar melhor. Então é melhor ficar aqui do que partir daqui. É melhor sofrer aqui em vida, onde há uma possibilidade e uma esperança, do que partir daqui sem Jesus. Né? E o conceito da religião, para alguns, é como se ele viesse trazer um alívio para uma alma desesperada, quando ela perde alguém, quando ela encontra, então, na religião um consolo. Miserável é aquele que encontra na religião um consolo, porque consolo não está na religião, o consolo está em Jesus Cristo. Ele é o consolo e ele é o conforto. Lá no livro de Mateus, no capítulo 4, verso 16, depois que João fora preso e ele vinha a ser morto, Jesus então sai de Belém e vai morar em Cafarnaum, vai morar ali na região de Zebulon. E quando ele chega na região de Zebulon para morar, na verdade ele vai para cumprir uma palavra. Ele deixa Nazaré, depois da prisão de João Batista, né, e vai morar lá. Ele vai morar naquela região. E aí se cumpre o que está escrito em Isaías 9:2, e que Mateus declara isso. Diz assim: o povo que vivia em trevas, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 9:2, por favor. Isaías 9:2 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra e da morte, resplandeceu-lhes a luz. Todos os anos nós falamos a mesma coisa no Natal. Falamos sobre o mesmo assunto, e o assunto é sempre Jesus Cristo. Como disse o Eric, o dia, né, ou a data de 25 de dezembro convencionou-se como a data do nascimento de Jesus. Mas tanto eu quanto você sabemos que não foi em dezembro que Jesus nasceu, mas convencionou-se, assim nós aceitamos. A bem da verdade, sinceramente, pouco importa o dia que Jesus nasceu, importa saber que ele nasceu, que ele viveu, que ele morreu e que ele ressuscitou, e por isso nós temos esperança. Amém? Ele tem que nascer no meu coração, ele tem que nascer na minha vida. Mas há um significado muito importante, porque essa palavra se cumpre e diz: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam sentados na região da sombra e da morte, a luz raiou. E vimos o cumprimento dessa palavra, mas entender que Jesus, ele vem trazer e ele vem ser a própria luz, porque foi ele que disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz
que mostra para mim, que me faz enxergar o mundo com uma outra ótica, com uma outra visão, interpretar o mundo com uma outra cabeça, agora com a mente de Cristo. Até então, eu estava numa região de trevas, de morte, eu só conseguia interpretar o mundo exatamente debaixo de uma hipnose, de um encantamento, de uma ideia de que o mundo é bom. Mas é Jesus que vai mostrar para mim que o mundo jaz na mão do maligno. Antes de Jesus, as trevas na minha vida eram tanto que eu achava que esse era o melhor lugar para se viver. Mas Jesus me mostrou que não é o melhor lugar para se viver. Esse é o lugar para quem não tem esperança. Não é? Então ele aproveita tudo que tem aqui. Mas o interessante é porque a luz, ela tem em si o poder de dissipar as trevas. Ela tem o poder de clarear e de fazer com que o ambiente tenha claridade e tudo possa ser visto com maior clareza ou com mais clareza. Foi isso que Jesus trouxe. Mas a luz de Jesus tem um alcance diferente. E é aqui que eu acho fantástico isso. A luz de Jesus, ela não tem a mesma intensidade, por exemplo, dessa lâmpada. Quando você vai fazer, por exemplo, uma ultrassonografia, uma tomografia, você sabe que naquela máquina há um césio, né? Algo extremamente toxicante, mortal para o ser humano que está dentro daquele equipamento, né? Que esse produto, se ele vazar, ele mata, ele contamina o ambiente. Mas se esse produto, somado a outras tecnologias, ele tem a capacidade de penetrar no seu corpo e clarear dentro do seu corpo, está escuro. Ele tem a capacidade de fazer com que o médico veja seu pulmão, seu fígado, com que ele faça um rastreamento do seu corpo e ele olhe em detalhes. E ali o profissional vai fazer análise daquela fotografia que foi feita internamente. Não é? Então, houve uma claridade ali capaz deles entenderem, lerem, olharem ali dentro e ver que existe um problema. Mas é interessante nós pensarmos que Jesus Cristo, ele não é uma luz que ele vem esclarecer, mostrar simplesmente o externo, mas primeiro ele resplandece dentro de nós. Ele mostra, ele faz com que eu e você façamos uma leitura introspectiva, uma análise do nosso interior, ver como que nós estamos. Essa luz, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Eu amo Hebreus 4:12, porque é isso que ele diz. A palavra de Deus, e Jesus é o verbo de Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era o próprio Deus, a palavra. Por isso que o autor de Hebreus diz que a palavra de Deus é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e vai a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir aquilo que eu penso e a intenção do meu coração. Isso é luz que mostra, né? É luz que esclarece o meu interior. Olha, faz com que eu, Gerson, consiga olhar para dentro de mim e ver o que está de errado comigo. O que eu preciso fazer? É essa luz que gera, por exemplo, em mim a consciência do arrependimento, a necessidade de mudança, a necessidade de transformação. Jesus não é simplesmente uma criança que nasceu. Aliás, às vezes a gente vê, né, aquelas procissões, e com todo respeito às pessoas, elas ainda carregam aquele bebezinho. Jesus já nasceu, Jesus já cresceu, Jesus se tornou adulto, ele morreu a 33 anos de idade, ressuscitou, ele não é mais uma criança. Ele não é uma criança. Se Jesus fosse uma criança até hoje, o menino Jesus, o mundo estava perdido. Eu não posso ter uma imagem de um menino. Eu preciso ter no meu coração a imagem de um Senhor, de um Salvador, não de um herói, porque ele também não é herói, mas de um Salvador. E por que ele não é herói, pastor? Porque os heróis não morrem, e Jesus morreu. Jesus morreu. Ah, mas ele ressuscitou, mas não por si só, ele ressuscitou porque o Pai o ressuscitou. É um dependendo do outro.
E essa luz que penetra de dentro para fora, não é? Ela esclarece, ela revela. Então, a leitura que eu começo a fazer do mundo não é uma leitura daquilo que eu vejo externamente, mas é daquilo que eu vejo internamente. Então, há duas coisas que eu consigo entender. Primeiro, é o que o mundo fez comigo e seu pecado, e o que eu estou fazendo no mundo e comigo. Quando eu consigo fazer essa leitura, né, pela palavra de Deus, opa, o que o mundo fez comigo? O mundo jaz nas mãos do maligno. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso foi o que o pecado e o que o mundo fez comigo. Até então, a minha mente estava fechada para isso. Mas Jesus, quando ele nasce no nosso espírito, no nosso coração, ele vai mostrar que o mundo que eu tinha como uma verdade bem bela, ela não é uma verdade tão bela assim. Porque esse mundo me destruiu, esse mundo me matou. E quando eu falo mundo, entenda pecado. Um mundo caído. E aí eu começo a fazer uma leitura daquilo que o mundo fez dentro de mim. Daquilo que a influência do mundo fez em mim. E eu olho e vejo em mim uma escuridão. Eu preciso de uma luz que me esclareça, que olhe nas partes mais profundas do meu ser. Né? Nas partes mais... aqui em Eldorado, eu falo aqui, mas lá em Eldorado, tem um lugar chamado Caverna do Diabo. Alguém já foi nesse lugar? Alguém já visitou esse lugar? É um lugar turístico. E é uma caverna mesmo. Mas existe lugar daquela caverna que ela ainda não foi explorada. Então é trevas, é escuridão lá dentro. E está lá uma placa bem grande, não entre, não ultrapasse, não vá, porque ainda não foi explorado. Naquela caverna não tem luz. As pessoas entram no lugar em que é seguro, as pessoas vão até onde tem luz. Aonde não tem luz, elas não podem entrar, porque elas correm o risco de se perderem e não voltar. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque enquanto Jesus não entra nas partes mais profundas da nossa vida, talvez seja ali o grande quê da nossa perdição, o grande quê dos nossos traumas, o grande quê das nossas feridas, o grande quê dos nossos recalques, que às vezes a gente não quer iluminar, que às vezes a gente não quer que as pessoas vejam, e nós não queremos ler isso, a gente não quer ler, nós corremos, nós fugimos, nós fazemos como Caim, não é? Nós nos distanciamos de Deus na sede de encontrá-lo. Nós ficamos cada vez mais longe do Éden na intenção de voltar. E muitas vezes a religião, ela não nos aproxima de Deus, ela nos afasta de Deus. Foi assim que Deus encontrou Israel, Jesus encontrou Israel. Uma religião judaica que era dominante na sua época, que esperava por um Messias, e ele veio e ela não percebeu. Olha que coisa interessante. Eles sacrificavam, eles adoravam, eles celebravam, eles esperavam o Messias, mas o espírito da religião havia cegado eles. O orgulho os havia cegado. E o Messias veio e eles mataram o Messias. Eles crucificaram o Messias. Eles preferiram Barrabás ao Messias. Eles preferiam aquele que tinha uma história de revolução, de morte, de destruição, do que o Messias. Eles até pediram que fossem amaldiçoados. Caiam sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse homem, se ele for inocente. E ele era. E o sangue caiu e vai continuar caindo até que Jesus volte. Como é importante nós entendermos que Jesus é essa luz que mostra saídas, essa luz que mostra escapes, essa luz que traz solução para a nossa história, né? Ela faz isso, ela mostra caminho de libertação, ela mostra como sair do lugar de morte e da condição de morte para um lugar de vida, dando vida aos que estão mortos. Ele vos deu vida, ele nos deu vida. A luz traz esperança. A esperança de podermos ver, de podermos enxergar, não é? De podermos desfrutar da claridade, da luz, do sol, da liberdade. A esperança de um novo começo, de uma nova chance, da possibilidade de reescrevermos uma nova história.
permitir que Jesus brilhe na nossa vida, tem um significado. E o significado é de nos fazer, por exemplo, perceber o imenso amor de Deus e o seu cuidado por nós. Não é um amor qualquer, não é um amor romântico, é um amor que cuida. Essa semana eu estava conversando com a Lari, montando uma frase, uma expressão, e eu disse que o imenso amor com que Deus nos ama, ele é incondicional. Aliás, nós falamos sobre isso na pregação passada. Mas o imenso amor, incondicional amor de Deus, não pode salvar a todos. Só o amor, e entendam o que eu vou falar, só o amor de Deus é insuficiente para salvar. Como assim, pastor? O amor oferece a graça. É a graça que é a revelação do amor de Deus. E a graça, ela traz condicionais. É preciso que eu receba, é preciso que eu reconheça. João 1,12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos, a saber os que... Então, é uma condição sine qua non. Eu preciso crer que Ele é Filho de Deus. Eu preciso crer que Ele é Salvador. Eu preciso crer que Ele é Senhor. E essa crença não tem uma explicação. É simplesmente uma decisão da minha mente e do meu coração de acreditar, de crer. É o Espírito de Deus me concedendo esse dom de fé. Não é? Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que a única maneira de eu agradar a Deus é pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Se eu me aproximo de Deus sem fé, se eu me aproximo de Deus não crendo na sua recompensa, é impossível Deus fazer alguma coisa na minha vida. É por isso que Jesus, e João escreve, Ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, Ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam, porque não conseguiram crer. E aí é que existe o grande problema da religião. Ela não exige que você creia, ela apenas exige que você siga. E Jesus não veio procurar seguidores, Jesus veio procurar e buscar adoradores. E adoradores, eles procuram conhecer o Deus que eles servem. Então, eu preciso perceber Jesus, essa luz de Jesus, ele vai me levar a entender e a perceber o imenso amor de Deus e o cuidado dele por mim. O cuidado diário. Mesmo quando eu enfrento a morte, também é cuidado de Deus. Mesmo quando eu enfrento uma separação repentina, é um cuidado de Deus. Mas nós não temos uma mente tão aberta para entender isso. Porque para mim e para você, para aqueles que têm Jesus, a morte nunca será o fim. E a única maneira de nós vencermos a morte é passando por ela. Mas as pessoas, e é por isso que eles falam que a religião, ela traz esse consolo de imaginar, não, ele está em algum lugar, ele deve estar em algum lugar, numa outra dimensão, num universo paralelo, bonita essa frase, né? Num universo paralelo, ele está em algum lugar. Isso, e saber que ele está numa condição melhor do que a que nós estamos aqui. Se não tiver Jesus, se partiu sem Jesus, não. Enquanto esteve aqui, ainda era cuidado apesar disso. Por isso que eu falo, Deus tem impotências? Tem. E aonde que Deus é impotente? Aonde que Jesus é impotente? Salvar alguém que não crê nele. Salvar alguém que não se sujeita a ele. Essa é a impossibilidade de Deus. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. E ele não pôde fazer absolutamente nada por eles, até que eles cresçam e todos quanto vierem a crer, alcançam essa possibilidade.
Outra coisa que a luz de Jesus traz para nós é a possibilidade de ver a morte, né? E aqui eu falo trevas, ver que ela pode ser vencida pela luz, pela vida. Tragada foi a morte pela vida. Paulo escreve isso aos Colossenses. Tragada foi a morte pela vida. De que forma a morte pode ser vencida? Pela vida. Como que Lázaro venceu a morte? Quando a ressurreição entrou nele. Como que o filho da viúva de Naim venceu a morte? Quando a vida entrou nele. Quando que a filha de Jairo venceu a morte? Quando a vida entrou nele. Não existe outra possibilidade de se vencer a morte, a não ser que a vida penetre nela. E é por isso que Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e eu o ressuscitarei no último dia. Ainda que eu morra hoje, amanhã, se eu morro em Cristo Jesus, eu sei que existe ressurreição para a vida eterna, para viver plenamente com Ele. Mas, se eu parto daqui sem Jesus, haverá uma ressurreição, mas é para a separação eterna. Por quê? Porque ao homem está dado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Não tem outra possibilidade. Não existe a menor possibilidade de alguém que morreu e partiu sem Jesus achar que ele está vivendo uma boa vida, porque ele não está. Aliás, a Bíblia narra a história para nós de Lázaro, né? Do rico e de Lázaro, que um está no fogo, o outro está no paraíso. O que Abraão fala? Não existe a menor possibilidade de um atravessar para o lado do outro, não existe essa possibilidade. Então, pai Abraão, ele chamou de pai Abraão. Então, pai Abraão, manda que Lázaro vá lá e fale para os meus irmãos, anunciem para os meus irmãos, preguem para os meus irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. E aqui ele derruba a tese do espiritismo com todo respeito, né? Da reencarnação com todo respeito. Ele diz, não existe a menor possibilidade. Eles têm os salmos, eles têm a lei, eles têm os profetas, que eles ouçam. Porque quem está aqui não pode voltar e quem está lá também não pode vir para cá. Não existe possibilidade. É isso que a gente tem que entender. Quando eu olho e quando eu conheço, quando eu recebo essa luz, eu vejo que existe possibilidade sim da morte ser vencida, das trevas ser vencida. De que maneira? Pela luz. Não existe outra maneira. Amados, se aqui apagarmos todas as luzes e ficar tudo escuro aqui, só tem uma maneira de ficar claro. É acendendo a luz. Não tem outra maneira. Ah, pastor, mas e se eu acender uma vela? É uma pequena luz. E se eu acender meu celular? Também é uma pequena luz. Mas é luz. Você só enxerga até onde a luz alcança. É interessante a gente parar para pensar, porque a luz de Jesus faz com que eu enxergue uma dimensão que eu não enxergava. Faz com que eu veja algo que eu não via, que é a possibilidade de vencer a morte pela vida, vida de Jesus. Outra coisa que Jesus me trouxe é ver que ele Jesus, é o nascer de uma esperança que não existia. Todos pecaram e destituídos estão da glória e da presença de Deus, separados estão. Não existia esperança. Não se iludam. A esperança do mundo não é esperança, é desespero. É uma tentativa de tentar encontrar Deus à maneira deles. Mas eu acho fantástico, é porque Deus, ninguém pode adorá-lo à sua própria maneira. Ninguém pode servi-lo à sua própria maneira. Não existe isso. Não existe a menor possibilidade. É por isso que Jesus, conversando com a mulher samaritana, ele disse, o Pai procura para si verdadeiros adoradores. Não disse que ele procura pessoas perfeitas. Por quê? Porque é Ele quem nos aperfeiçoa. Ele não quer que eu seja perfeito. Ele quer me fazer perfeito. Até porque por mim mesmo eu não consigo ser perfeito.
mas é Ele quem me aperfeiçoa. O Pai procura adoradores, e esses adoradores se sujeitam ao trabalhar do ferreiro, do oleiro, daquele que molda, daquele que vai trabalhando a nossa vida e moldando-nos para Ele, para sermos não adoradores, mas o filho que Ele quer. Porque adoradores nós já somos. Nós já somos. Sabe, preste atenção no que eu vou te falar. Quando um bebê nasce, os pais têm uma criança. E os sonhos que os pais têm com esse filho, por isso que todo pai tem que sonhar com seus filhos, sonhar com o futuro dele, ele vai trabalhar durante toda uma vida, pelo menos até a formação, para que esse filho seja o filho que ele sonha que ele seja. Não é quando eu sonho, não é que eu sou engenheiro, meu filho tem que ser engenheiro, eu sou médico. Não, não é isso. Mas você vai trabalhar, você vai exercer, você vai desenvolver um projeto, mas ele já é seu filho. Ele já come a sua mesa, ele já está com você, você já está cuidando dele, mas com o desenvolvimento dele, você está moldando ele. E é isso, nós somos filhos, mas nós não estamos prontos. Nós já somos adoradores, mas não somos perfeitos em nós mesmos. Mas somos perfeitos pelo sentimento que temos de buscar em Deus essa perfeição. E Ele está nos moldando. Ele está trabalhando a nossa vida, o nosso caráter. Ele está trabalhando a nossa mente. Até porque nós não temos mais a nossa própria mente. Nós temos a mente de Cristo. É por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz, vocês, ele fala, vocês, igreja de Colossos, vocês que são de cima. Ele fala, pastor, como assim que nós somos de cima? Nós somos do céu. Vocês que são do alto, busquem as coisas do alto. Então tem coisa para buscar lá. Lá tem um almoxarifado esperando por nós. Lá tem uma dispensa esperando por nós. Vocês que são do alto, busquem as coisas do alto, aonde Cristo está sentado à direita do Pai, e não as da terra. Isso é um fato tão poderoso, que Jesus em João 17, quando ele ora, a sua oração sacerdotal, ele disse, Pai, eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Eu não quero que o Senhor os tire do mundo, eu só quero que o Senhor os livre do mal, porque eles têm que continuar no mundo, porque eles são a luz do mundo. O mundo só não está pior por sua causa, por minha causa, por nossa causa. E se a luz não resplandece como deveria, também é por minha causa, por sua causa, por nossa causa. Porque nós não seremos luz. Quando nós nascemos em Jesus, nós já somos luz. Agora, Ele vai trabalhar para que essa luz resplandeça cada vez mais, para que essa luz alcance cada vez mais claridade, intensidade na luz, que é Cristo em nós, a esperança da glória. Mas esse nascimento de Jesus, ele traz essa esperança, a esperança de uma vida nova. E eu não gosto muito dessa frase, uma vida nova, mas de uma nova vida. Porque uma vida nova não exige mudança. Mas uma nova vida, assim como uma vida nova não exige morte, não existe uma nova vida sem morte. Por quê, pastor? Por exemplo, eu hoje estou num novo emprego. Eu tenho uma vida nova. Mas o que Ele veio nos dar foi uma nova vida. Pastor, dá para o senhor provar isso para mim? Claro! 2 Coríntios 5,17. Quem está em Cristo é nova? As coisas velhas já? E eis que tudo se fez? Isso é uma vida nova ou uma nova vida? Isso é uma nova vida. A velha morreu, uma outra nasceu. E essa vida é o que Paulo diz, que se refaz todos os dias para o pleno conhecimento de Deus. Porque uma vida nova
não tem possibilidade de conhecer Deus, mas uma nova vida pode conhecer Deus. Porque uma vida nova, eu posso mudar de vida com a minha mente. A partir de hoje, eu vou viver uma nova vida. Parei de beber. Não vou beber mais. Mas continuo fazendo outra coisa. Mas uma vida nova, uma nova vida diferente. A minha vida agora mudou. O que você faz agora? O que eu fazia, não faço mais. Mas uma nova vida diferente. Por quê, pastor? Porque essa nova vida é algo novo. Ela não se estabelece no velho. Ela se estabelece no novo homem, na nova mulher, que foi gerado em Cristo Jesus. Isso é tão tremendo, porque é um conceito que eu chamaria aqui, se a gente pode parar para pensar, mas espera aí, pastor, mas vida nova, nova vida não é a mesma coisa? Não. Se você tiver um caminhão cheio de japoneses, cheio de chinês, tem diferença. É tudo raça amarela, mas tem diferença. Sim ou não? Tem diferença. Fala para um chinês que ele é japonês para ver o que vai dar. E fala para o japonês que ele é chinês para ver o que vai dar. Negócio pega. Não é? Não. Eu não quero uma vida nova. Eu quero uma nova vida. Porque uma vida nova é reforma. Uma nova vida não. Uma nova vida é diferente. Eu fui gerado novamente. E é isso que Jesus diz. Aquele que nasce da carne é, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Esse nasceu de novo. E não importa a idade, você pode nascer de novo. E essa é a vida. A nova vida. Aquilo que Deus tem para cada um de nós é o nascer da esperança. É Deus podendo trabalhar no novo. E por último, essa luz, ela me faz ver e pela fé abraçar e tomar posse das promessas. Existe uma promessa de Deus para mim e para você. Então, quando eu falo de Natal, quando eu imagino o Natal, quando eu visualizo a ideia do Natal, quando eu conceituo o Natal, o que vem na sua mente? Conceitue para mim o Natal. O que vem para a sua mente? Aquela mesa farta e eu ganhando alguns pesos. E no dia seguinte, na semana seguinte, blasfemando contra Deus. Porque eu estou gorda, porque está isso, né, gastando dinheiro na casa. Como que você conceitua o Natal? Ah, pastor, Natal para mim é o mês do presente. Beleza. Que bom que você vai ganhar presente. Mas o maior presente você já ganhou. Nós vamos aprender a conceituar Natal. Natal, amados, é a única oportunidade. Fale, única. A única oportunidade dada por Deus de você ser uma nova criatura. Foi a única oportunidade dada por Deus para você ser uma nova criatura. Não para você ter uma vida nova, mas para você ser uma nova criatura. Uma nova pessoa. E ser moldado por Deus e trabalhado por Deus, porque Deus muda a sua mente. Ele tira de mim e de você o coração de pedra e coloca o coração de carne, mais sensível à voz dele. Ele arranca a minha mente e coloca a mente dele. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos capacidade de pensar no céu. Sabe, quando você conversa com um ateu, e você fala de Jesus para ele, fala assim, meu, você é louco, como é que você consegue acreditar em Jesus? Deixa eu falar uma coisa para você, para a gente já ir para outra parte, porque esse culto está previsto para terminar entre 00:30 e 00:15. Uma vez eu vi um ateu e um cristão debatendo na televisão. E um místico. Mas do místico eu vou deixar para lá, porque esquece. Aí o ateu chegou e falou assim,
eu não creio em Deus, eu não creio em entidade divina, eu não creio em nada. Não creio. E eu sou grato aos meus pais, porque eu fui ensinado a não crer em nada. Eu acho interessante, porque esses caras têm uma inteligência burra. Ao mesmo tempo em que ele agradece aos pais, ele diz: eu fui ensinado a não crer em nada. O que ele disse? Então, se você fosse ensinado a crer em alguma coisa, você creria. Você foi ensinado a não crer assim, então você precisa de fé para não crer que Deus existe. Então você aprendeu. Você só inverteu. Para você, você crê que Deus não existe, ok? Eu fui ensinado a crer que Deus existe, então eu creio que Deus existe. Para o ateu, ele precisa de fé para declarar: Deus não existe. E eu preciso de fé para declarar: Deus existe. Os dois têm fé. A única diferença é que a minha fé me leva para o céu, a dele vai levá-lo para o inferno. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Estou vendo vocês meio assustados. Tem ateu aqui? Né? Vocês estão entendendo? Tudo na vida envolve o quê? Fé. Você crê em alguma coisa. Pastor, eu estou desempregado, mas hoje eu creio que Deus me abriu a porta. Fé. Pastor, eu creio que eu vou casar. Fé. Pastor, eu creio que eu vou ser curado. Fé. Pastor, eu creio que eu sou salvo. Fé. Pastor, eu creio que Jesus é o Senhor da minha vida. Fé. Quem está me entendendo? O que Jesus veio trazer para nós? Fé. Que é um dom dele. E ele veio se apresentar. Quando eu trabalhava com ar-condicionado, eu ia sentar com um cara para fechar negócio com ele. Vendedor tem essas coisas, sabe? Vendedor ateu não existe. Porque se ele é ateu, ele não pode ser vendedor. Por que eu estou falando isso? Porque ele tem que exercer fé. Eu levava aquele monte de papel e eu sentava com ele. Olha, isso aqui vai ficar assim, 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 assim. O ar vai funcionar assim, assim, vai chegar em tantos graus. Você vai poder colocar tantas pessoas nessa sala. Você vai ficar... Ele ficava olhando para a minha cara assim. Falou, mas e se não der certo? Falava assim, e se der certo? Eu estou te vendendo um produto que eu sei que dá certo. Quando eu fechava com ele o contrato, ele tinha que pagar adiantado para mim 40% do valor da obra. Mas espera aí, ele não tinha nada, ele só tinha um papel, que não era um anteprojeto, ele não tinha absolutamente, ele só tinha uma ideia do que eu ia fazer, e ele me pagava 40% depois que eu assinasse o contrato. Por que ele pagava? Porque ele acreditava que o projeto ia. E o que é isso? Fé. As pessoas têm fé para tudo. Até para não crer, ela precisa de fé. Elas precisam ter fé em Deus. Ter fé num Salvador. Ter fé em Jesus Cristo. Acreditar. Agora, por que elas têm dificuldade? Porque a fé em Jesus vem e traz um requisito extremamente rigoroso. Que revela que você apenas crê que Ele existe, mas não crê que Ele é Salvador. Como assim, pastor? A fé que me leva a crer que Jesus é um Salvador, ela pede de mim algo muito forte, que chama-se obediência. Então, a fé do mundo não exige obediência. Por isso que crer que Deus existe, não muda a vida de ninguém. Não muda a vida de ninguém. Absolutamente nada. O fato de Jesus, o mundo hoje está comemorando o nascimento de Jesus. Daqui a pouco começa um foguetório aí. Eita, não é? Tem gente que vai dormir mamado. Nunca falou com o pai, nunca falou com a mãe, abre-se um hiato no Natal, hipocritamente vai lá dar um abraço. Hoje é Natal. Me dá um abraço, papai. Me
Abraço, mamãe. Passou Natal, não quero ver tua cara. Isso é religião. Porque não entende o que Jesus veio fazer. Não entende. Imagine você entrar numa empresa. Você entra, você assina o documento, você está dentro da empresa, fica lá um mês, e o cara chega para você, o seu chefe chega, e aí? Está gostando? Eu estou gostando do quê? Mas você já está empregado. Eu falo, cara, o que eu vim fazer aqui? Se for só para receber o dinheiro, então eu fico em casa, não preciso de nada. Fico lá, você manda o dinheiro para mim. Trabalho home office, ou seja, eu durmo home office. Tem que ter um propósito. Jesus não é somente uma fotografia na parede, não é somente um estigma que foi colocado na nossa mente. Não, não. Jesus não é um ídolo, ele nunca reivindicou essa ideia de ser ídolo. Muito pelo contrário, Deus abomina o ídolo ou os ídolos. Jesus é uma pessoa. E eu me relaciono com ele na pessoalidade dele. O Espírito Santo é um espírito pessoal que se relaciona conosco dentro da nossa pessoalidade. Natal é Emanuel, Deus conosco. Eu posso andar com Deus e Deus anda comigo. Emanuel, diga Emanuel. Deus comigo. É isso que é Natal. Não é uma relação distante, não é uma relação fantasiosa, não é uma relação, sabe, como é que eu poderia dizer, platônica. Não é um amor platônico, nem uma relação platônica. É uma relação de vida na vida, sangue no sangue. Como assim sangue no sangue? É o sangue de Cristo no seu sangue, é a vida de Cristo na sua vida, é vida na vida, sangue no sangue. O nascimento de Jesus muda a história, muda pessoas. Por quê? Porque gera uma nova vida. Quem me entendeu? Eu espero que você abrace pela fé, que você tome posse. Não comemore o nascimento dele como um ídolo, ele não é. Nem como herói, ele também não é. Heróis não morrem, como eu falei, mas ele morreu e ressuscitou. Comemore o nascimento de Jesus como o nascimento do seu Senhor e do seu Salvador. Maria, quando ela canta, ela já canta declarando que Ele é Senhor e que Ele é o Salvador dela. Mas Ele está na barriga dela e ela canta isso. Ela já declara que aquilo que está sendo gerado no ventre dela é a sua salvação, é a salvação da humanidade. Ele escolheu nascer. Entenda bem, Jesus escolheu nascer. Jesus escolheu viver. Jesus escolheu morrer. E o Pai escolheu ressuscitá-lo e dar a Ele todo o poder no céu e na terra e embaixo da terra. Na mão dele está todo o poder. Fala assim, na mão do meu Senhor, que habita em mim, está todo o poder. Você consegue imaginar o que é isso? Amém. Dá uma salva de palmas, Senhor Jesus. E por que Ele escolheu ressuscitar? Por que Deus escolheu ressuscitar a Jesus? E por que Deus escolheu fazê-lo trazer, dar a vida a Ele? Por que Jesus também escolheu? Fala assim, por amor a mim. Fala, porque Ele me ama. Amém? E Ele te deu o dom da fé para crer que Deus te ama, e te ama tanto que veio salvar e buscar você para Ele. Brilha Jesus em mim, para que eu mostre seu brilho. Brilha Jesus em você, para que você mostre o brilho dele às pessoas que ainda estão em trevas. Natal é a luz de Deus para todos os homens. Luz que nós podemos dar o nome de amor, porque Deus é amor. O mundo precisa disso, mas não de um amor romanceado, de um amor verdadeiro. Por isso, eu não sou um religioso. Você não é uma religiosa, nem um religioso. Você é alguém que tem um relacionamento de vida com Jesus Cristo. Que você pense nisso. O que é Natal?
Natal é Jesus resplandecendo a sua glória. Quando Jesus nasceu, os anjos cantaram: glória a Deus nas maiores, paz entre a quem Ele quer. Fale: Jesus me quer bem. Como eu gosto dessa frase. Isso tem, essa frase, me quer bem, tem, sabe o que ela tem? Ela traz uma ideia de colo de pai, de colo de mãe. Ele me quer bem. Ele me ama. Dá até para falar: papai, você me ama? Que é gostoso de ouvir. Fala assim: Ele me quer bem. Feliz Natal. Obrigado por assistir mais um dos nossos cultos online. É muito bom ter você conosco. É muito bom poder contar com você do outro lado. Mas queremos você aqui, visitando a comunidade Batista Mahanaim. Portanto, vem conosco. Os nossos cultos acontecem aos domingos, às 8 horas da manhã e também às 18 horas, comecinho da noite. Onde nós ficamos? Aqui, na Avenida Cruzeiro do Sul, 360, Roxidale, Osasco, São Paulo. É sempre um prazer poder, junto com você, adorarmos e celebrarmos o Senhor em comunhão, ok? Nos acompanhe e continue nos acompanhando nas nossas mídias sociais. É muito bom ter você nesse caminho, nesse processo. Uma ótima semana. Deus abençoe a sua vida, família, trabalho. Até a próxima.